Olá pessoal, chegamos a mais uma aula de Fundamentos da Enfermagem, aqui professor José Ivo. Na última aula, demos início ao estudo de Fundamentos de Enfermagem, onde abordamos a evolução histórica da enfermagem, né? Onde falamos sobre a precursora da enfermagem, Florence Nightingale, e também falamos sobre Ana Nery, né? Que foi uma das grandes nomes da história da enfermagem aqui no Brasil. E diante desse estudo inicial da nossa primeira aula passada, vimos o quanto a enfermagem é importante e a enfermagem está sempre inserida em todas as assistências prestadas à saúde, no meio hospitalar ou domiciliar. E essa disciplina vai tratar junto com vocês no desenvolvimento de conhecimentos específicos da disciplina, todos os princípios e conceitos e técnicas com enfoque no presente, né? No presente módulo, que é fundamentos, e que esse estudo que vocês vão ter de fundamentos de enfermagem é essencial para o bom desenvolvimento das demais disciplinas, né? Que é um curso profissionalizante e ele está aqui representando uma introdução à prática de enfermagem, que é um dos seus alicerces, né? Temos agora o estudo teórico e em breve vamos ter a parte prática de fundamentos da enfermagem. Para entendermos o que é o hospital, como é a enfermagem inserida nesse meio hospitalar, devemos falar inicialmente da enfermagem, né? A enfermagem é reconhecida por seu respectivo conselho profissional, que é o COREI, né? Conselho, ele pode ser regional, né? E a nível federal é o COFEM. É uma profissão que possui um corpo de conhecimentos próprios, né? Uma ciência voltada para o atendimento do ser humano nas áreas de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, e é composta pelo enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem. A enfermagem ganhou muito espaço ao longo dos anos e hoje ela é essencial na assistência, né, dos cuidados de saúde à pessoa. Como é que a enfermagem se caracteriza ao longo do tempo? Veja só, a enfermagem vem se caracterizando mediante ações né, de natureza propedêutica e terapêutica, né, que essas ações elas são complementadas ao ato médico e de outros profissionais, né? A enfermagem tem uma contribuição muito importante, mas ela é complementada com o ato médico e de outros profissionais. E as ações propedêuticas complementares referem-se ao quê? Aos que apoiam o diagnóstico e acompanhamento do agravo à saúde do paciente, incluindo os procedimentos como observação do estado do paciente, mensuração de altura e peso, coleta de amostra para exames laboratoriais e controle de sinais vitais e também com controle de perda hídrica, né? Questão da perda dos líquidos. E as ações terapêuticas complementares asseguram o tratamento prescrito, né? Como, por exemplo, a dispensação de medicamentos e dietas anterais, a aplicação de calor e frio, que é o uso da termorregulação, né? A crioterapia é uma das, e também a instalação de um catéter de oxigênio, sonda vesical ou nasogástrica. São todas assistências essenciais para a enfermagem, por isso que ela é caracterizada por ação propedêutica e terapêutica. Tá? Como ação de natureza terapêutica ou propedêutica de enfermagem, ela é designada como aquelas que têm um foco, né? Que ela centraliza-se na organização da totalidade de atenção na enfermagem prestada a toda a clientela, né? Os clientes, como por exemplo as ações de conforto, segurança, atividade educativa e de orientação. É importante ressaltar que nessas ações de natureza terapêutica, a enfermagem tem que propor conforto ao paciente, que é desde a higienização, né, ao alívio de dor, né, e sempre manter o paciente calmo, que vem a questão do apoio psicológico e seguro, né, e vem a questão das atividades educativas, que é para a prevenção, né, de agravos à saúde e também de orientação, principalmente na orientação medicamentosa.
As ações de natureza complementar, de controle de risco, aborda um conjunto, né, de outro, outros setores interligados, outros profissionais, e esses são aqueles que são desenvolvidos, né, em conjunto com outros profissionais de saúde, como já falei, e o objetivo é reduzir riscos e agravos com complicações de saúde, incluir atividades relacionadas à vigilância epidemiológica, ou de controle de infecção hospitalar, ou doenças crônicas degenerativas. Outra das ações de enfermagem é a questão da natureza administrativa, né? Nessa categoria inclui-se o quê? As ações de planejamento, gestão, controle, supervisão e avaliação da assistência de enfermagem. A enfermagem, na parte administrativa, ela é uma categoria que planeja, né? Planeja, e esse plano vem de quê? Vem para planejar quais as condutas, qual assistência vai ser feita em prol daquele paciente, né? Como vem a questão da gestão e controle e supervisão e a avaliação da assistência de enfermagem, que é feita por profissionais, né? De nível superior, e essa avaliação é feita como controle e supervisão para que o serviço venha a ser desenvolvido com eficácia e segurança para o paciente. As ações de natureza pedagógica relacionam-se à formação e atividades de desenvolvimento para a equipe de enfermagem, ou seja, toda ação de enfermagem em relação pedagógica vem para a formação de atividades, né? Capacitações, orientações. Ela deve ser uma capacitação pedagógica contínua, né? Principalmente para que mantenha os profissionais atualizados referente a procedimentos ou assistência, né? Como a assistência de enfermagem, ela baseia-se em conhecimentos científicos, né? A enfermagem é uma ciência e ela se baseia em conhecimentos científicos e ela tem métodos que definem sua implementação. Assim, a sistemação da enfermagem, a SAI, né, que é a sistemação da enfermagem, ela é uma forma planejada de prestar cuidados ao paciente, que gradativamente vem sendo implantada em diversos serviços de saúde. Os componentes ou etapas dessa sistematização variam de acordo com o método adotado, sendo basicamente composta por levantamento de dados ou histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, plano assistencial e avaliação. Essa assistência de enfermagem, ela abrange condutas que facilitam, né, o profissional a criar métodos de assistência e seguir padrões científicos para cada tipo de paciente, né? Com isso fortalecendo uma assistência de enfermagem e obtendo e dando uma boa assistência, né, em prol do paciente. A enfermagem, as ações de enfermagem estão interligadas, né? E essas ações permitem identificar as necessidades de assistência de saúde do paciente, que é propor as intervenções, essas intervenções são as que melhor atendam, né? Quais são? Diante dos estudos científicos, o que é que a enfermagem identifica? Todas as necessidades de assistência de cada paciente. E com isso, ela vai propor intervenções para melhor o atendimento desses pacientes. E são nas evidências científicas que temos essas intervenções, né? E compete ao enfermeiro a responsabilidade legal pela essa sistematização, contudo, para a obtenção de resultados satisfatórios, e toda a equipe de enfermagem deve se envolver-se nesse processo. Faz parte, né, o enfermeiro de nível superior, que fica nessa gestão, nesse plano de cuidado, mas que esse plano deve envolver todos os profissionais, toda a equipe de enfermagem, independente de que seja profissional de nível médio ou superior, para assim então obter um bom resultado, né?
no processo de assistência. Na fase inicial de uma assistência de enfermagem, o que é realizado é o levantamento de dados, né? Mediante entrevista, aí vem o exame físico do paciente, e com o resultado dessa entrevista, exame físico, a gente vai obter importantes informações para a elaboração desse plano assistencial e a prescrição de enfermagem, né, a ser implementada por toda a equipe. E a entrevista é o ponto-chave para essa assistência. A entrevista ele é um dos procedimentos iniciais do atendimento, né? É um recurso utilizado para a obtenção de dados necessários ao tratamento, tais como o motivo que levou o paciente a buscar ajuda, seus hábitos, práticas, né, de saúde, a história da doença atual, anteriores, hereditárias, etc. E é nessa entrevista que é o nosso primeiro contato com o paciente, né? É o nosso primeiro contato e temos que deixar a pessoa o mais confortável possível, né? E essa entrevista deve ser feita de uma forma singular, onde temos que levar em considerações também a questão cultural desse paciente, ver também alguns outros fatores, principalmente socioeducativos, tentar falar a mesma língua do paciente e perguntar na mesma linguagem dele, tentar sempre falar devagar, né? E propor ao paciente um ambiente bom, agradável, ao qual ele se sinta acolhido. Nessa etapa, as informações que vamos obter serão consideradas relevantes para a elaboração de um plano assistencial de enfermagem. É através dessa entrevista que vamos traçar, né, o que vamos fazer, principalmente os tratamentos, né, que devem ser tudo registrado no prontuário, tornando-se, evidentemente, os cuidados necessários com as considerações sigilosas, né, visando garantir ao paciente o direito de privacidade. Por isso que essa entrevista deve ser usada o termo singular, porque é do paciente. Temos que privatizar a integridade dele, principalmente ele tem esse direito de ser privativo e usar também toda a assistência, né, como sigilo, para não expor esse paciente. Aí, na sequência, vem o exame físico, né? O exame físico ele é inicial e realizado nos primeiros contatos com o paciente. Na entrevista vamos obter os dados do paciente, algumas coisas relevantes, mas o exame físico ele é realizado nos primeiros contatos com o paciente, sendo reavaliado diariamente, né? É onde entra também a questão dos sinais vitais. Em algumas situações, até várias vezes ao dia é feito o exame físico, como sua parte integrante da avaliação de enfermagem. A avaliação do exame físico deve ser minuciosa em todas as partes do corpo e a verificação de sinais vitais e outras medidas, como peso e altura, devem ser utilizadas de forma específica, né? Cada exame físico, cada assistência inicial ao paciente, ela deve ser realizada com as técnicas específicas que vocês vão aprender no decorrer da disciplina. Na etapa seguinte, vamos fazer a análise da interpretação dos dados coletados, né? Temos a entrevista e exame físicos. E daí, vamos determinar quais são os problemas do paciente que ele demonstrou. Todo paciente, quando vai procurar o serviço de saúde, ele vai com queixas, né? E essas queixas são coletadas através de quê? Da entrevista e exame físico. Às vezes o paciente diz que está sentindo alguma coisa, mas no exame físico não é. Aí, portanto, temos que fazer uma coisa conjunta, a entrevista e exame físico. E, assim, quando obtermos esses resultados de entrevista e exame físico, vamos formular um diagnóstico de enfermagem, que é através desses diagnósticos que vamos identificar as necessidades necessárias para
prestar assistência à enfermagem. E é nesse diagnóstico que vamos fazer o plano de assistência de enfermagem, tá? Esse plano vai descrever o que deve ser feito, né? Quais são os dados que vamos, com os dados obtidos, vamos ver o que vamos fazer com o paciente, né? As prescrições de enfermagem, lembrando que quem faz prescrição é médico, porém a enfermagem tem autonomia de fazer a prescrição de enfermagem, né? E ela é implementada pela equipe durante o exame físico e ela é imprescindível é imprescindível e também deve ser feita no momento em que haja uma preservação da privacidade do paciente e também com a participação de outros profissionais de saúde, né? Sempre que necessário. Aí vem a etapa da avaliação. Aí verificamos o quê? Que nessa etapa nós vamos verificar a resposta do paciente aos cuidados de enfermagem e o que a enfermagem vai prestar diante das necessidades, né? E o que é que vai ser modificado ou não. Vai tudo depender do plano inicial do proposto para a assistência de enfermagem diante das queixas do paciente. Lembrando que a enfermagem, diante de tudo que foi falado até agora, ela vai estar inserida em diversos setores hospitalares, tá? E é diante desses setores hospitalares que a enfermagem tem um papel importantíssimo como ciência para desenvolver ações que propõem um bem-estar físico, né, ao paciente, né? E para entendermos a assistência de enfermagem no meio hospitalar, vamos também entender o que é o hospital. O termo hospital se origina-se do latim hospitium, né, que quer dizer local onde se hospedam pessoas, em referência a estabelecimentos fundados pelo clero, né, a partir do século IV depois de Cristo, cuja finalidade do hospital era prover cuidados a doentes e oferecer abrigo a pessoas que viajavam, viajantes e peregrinos. Segundo o Ministério da Saúde, o hospital é definido como estabelecimento de saúde destinado a prestar assistência sanitária em regime de internação a uma determinada clientela ou de não internação, no caso do ambulatório ou de outros serviços, né? De outros serviços. No ambiente hospitalar, ele vai propor essa dinâmica. Sabemos hoje que a oferta de serviços de saúde ela é mais ampla, né? Temos serviços de saúde emergenciais, tipo SAMU, na atenção primária, que é os cuidados preventivos, no PSF. Temos o CAPS, que é direcionado a cuidados a pessoas com doenças mentais. Temos outros diversos setores, modelos de assistência à saúde. Mas o hospital mesmo, ele é designado a prestar assistência de internação ou não à pessoa doente. Para se avaliar, né, a necessidade de serviços e leitos hospitalares numa dada região, faz necessário considerar fatores, né, como estrutura, nível de organização de saúde. Esse nível de organização de saúde ele deve ser visto a questão de organização existente quanto ao número de habitantes e frequência de distribuição de doenças, né? Além de outros eventos relacionados à saúde. Por exemplo, é possível que numa região com grande população de jovens haja uma carência de leitos de maternidade, onde ocorre maior número de nascimentos. Em outras, onde haja maior incidência de doenças crônico-degenerativas, a necessidade talvez seja a de expandir leitos de clínica médica. Ou seja, os hospitais eles ganham uma dinâmica de expansão conforme a necessidade, né? Um exemplo, porque existem hospitais de grande porte e de referência a queimados, né? Eles são mais localizados numa região mais centralizada, com grande número populacional, porque não era viável construir um hospital de referência de queimados em uma cidade com 15, 20 mil, 30 mil habitantes, né? O número de pessoas
com queimaduras esse reduzido. Já numa grande capital, ou uma população de 500 mil, 600 mil ou 1 milhão, já seria bem mais viável e interessante ter esse tipo de hospital, né? Vamos estudar um pouquinho sobre a diversidade hospitalar. De acordo com a especialidade existente, o hospital pode ser classificado como geral, que é destinado a prestar assistência nos 4 especialidades básicas, né? É, ou especializado, que é destinado a prestar assistência com alguma especialidade, como por exemplo, maternidade, ortopedia, entre outros, né? Geralmente os hospitais de 4 especialidades básicas é clínica médica, né, UTI, maternidade, urgência e emergência, vai depender. Já maternidade e ortopedia já é um serviço mais especializado, mas que as grandes hospitais regionais sempre vão ter essas duas especialidades. Nós classificamos os hospitais de acordo com o tipo. Ele pode ser geral e especializado. Geral vai destinar a prestar assistência nas 4 especialidades, né, médicas básicas, que é clínica médica, cirúrgica, gineco-obstétrica e pediátrica, né? Ou especializado, com assistência especializada, como maternidade, neurocirurgia ou ortopedia e etc. É o caso dos hospitais de referência, tipo Procrap, que é o Hospital Só do Coração, o Hospital do Câncer, que só trata de pacientes oncológicos. E quanto à propriedade, os hospitais devem ser públicos ou privados, né? Ou filantrópicos. Os hospitais públicos são aqueles que são integrados a um patrimônio da União, né? Ou são patrimônios federais, e podem ser estaduais e municipais, e também de demais repartições públicas. Já o hospital privado ou particular é integrado a um patrimônio de uma pessoa natural ou jurídica de direito privado, não instituída pelo poder público, ou seja, privado sempre vai ter alguém, um dono, né, uma pessoa natural, juridicamente, que vai ser o dono daquele hospital, que por si não pode ser instituída pelo poder público, né? E os hospitais beneficentes e filantrópicos também, eles têm uma grande diferença. Os beneficentes são hospitais privados, né, que podem ser ou não beneficentes, né? E esses geralmente são mantidos com contribuições e doações, né? E pode ser prestado serviço de terceiros, convênios com o SUS, onde a legislação, ou seja, a Constituição também diz que os hospitais particulares podem receber incentivos financeiros através de convênios para que seja realizada alguma assistência de serviço à saúde, certo? Mas que não devem ter fins lucrativos. Já os filantrópicos prestam serviços a instituições carentes, tá? São filantrópicos que não têm fins lucrativos, vivem de doações e prestam serviço à instituição carente. Um outro critério utilizado para a classificação dos hospitais é seu número de leitos ou capacidade instalada. É muito importante sabermos diferenciar, né, esses tipos de hospitais. Eles são diferenciados pelo porte de leitos, tá? E são considerados como um hospital de pequeno porte, aqueles que têm até 50 leitos. Geralmente, nas cidades pequenas, não temos cidades com 15, 20, 30 mil habitantes, não temos hospitais com mais de 50 leitos. Esses hospitais são considerados hospital de pequeno porte. Já os hospitais de médio porte, eles podem ser considerados quando há um número de 51 a 150 leitos. Aí ele é um hospital de médio porte. Já um hospital de grande porte, ele é considerado quando seu número de leitos ultrapassa 151 e vai até 500 leitos. Acima de 500 leitos é um hospital de porte especial. Como deve ser o ambiente hospitalar? É considerado um ambiente de trabalho insalubre, né? Onde pacientes e profissionais estão expostos a agressões de diversas naturezas, agentes físicos, biológicos e químicos. E esse trabalho insalubre
esse ambiente insalubre, ele tem que propor esse contato, não tem que propor segurança, né, higienização para que os pacientes e os profissionais não tenham esse contato com os agentes físicos, biológicos e químicos, né? Por isso que ele deve ser um lugar insalubre, livre dessa exposição e contato com esses agentes. Temos como atividade hoje dessa aula, né, de fundamentos de enfermagem, aula de número 2, é, uma proposta de desenho de uma planta de uma unidade hospitalar. Assim, vocês vão desenhar como é que vocês imaginam um ambiente hospitalar, uma unidade hospitalar. Pode ser o hospital da cidade de vocês, ou um hospital que vocês conhecem. Como é esse hospital? O que tem nesse hospital? Vocês vão desenhar uma planta física desse hospital, mostrando como é esse hospital, o que tem nesse hospital, o que precisa para que um hospital funcione, tá? Vocês vão fazer esse desenho e vão deixar no caderno, mas porém quando desenharem vão mandarem esse desenho, tirar uma foto desse desenho e me mandarem, tá certo? Boa aula e estaremos no WhatsApp e também no Meet para melhor debatermos o assunto, tá? E tirar dúvidas. E até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau.